Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria estarmos juntos nessa noite de segunda-feira. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Centro Espírita aqui da cidade de Olambra. Todas as segundas-feiras nós procuramos sempre trazer um tema para a nossa reflexão, para o nosso engrandecimento espiritual. E nós vamos cumprimentando os amigos que vão chegando. Boa noite, Regina Carosa, seja muito bem-vinda. Cumprimentamos os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita. Cumprimentamos também aqueles que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Então, amigos, vamos juntos nessa família tão especial que é a família do SEAC de Olambra, nos unindo para essa noite espiritual, para esse momento tão especial. Boa noite, Mariana Fosati. Então, amigos, nós vamos lembrando a vocês, tanto aqueles que vão nos assistir agora, como aqueles que vão nos assistir depois. Coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água. Ao final, ela será magnetizada. Ao final, nós receberemos o passe magnético espiritual. Então, mesmo aqueles que nos assistirem depois, assistam com a mesma fé, com a mesma convicção, com a mesma esperança, porque, com certeza, seremos beneficiados, tenho a certeza disso. Então, amigos, nós vamos iniciando a nossa noite. Faltam apenas um minutinho para as 20 horas. Nós vamos lembrar, enquanto outros amigos começam a chegar, que todas as segundas-feiras nós temos uma palestra semanal. No domingo, nós temos o Evangelho no Lar. E na terça-feira, nós temos o estudo do Evangelho, sempre às 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram. Então, domingo, segunda e terça é o nosso encontro. Não marcamos nada nas agendas para que a gente possa estar juntos. E durante esses 3 dias da semana, nós vamos nos fortalecendo para os demais dias da semana. Boa noite, Sueli Reis, seja muito bem-vinda. Então, amigos, o que eu ia dizer? Hoje nós vamos trazer um tema livre. Vamos trazer uma mensagem para aqueles que estão aqui conosco. Nós pedimos que tenham uma compreensão, porque nós estamos numa semana assim, muito corrida, e nós, então, vamos hoje fazer esse encontro de uma forma muito simples, com muito carinho, com muito amor, com muita fraternidade, mas nós vamos ler uma mensagem, vamos comentá-la e vamos fazer a nossa prece final. Faremos um encontro mais abreviado na noite de hoje. Enquanto isso, esses amigos vão chegando para o nosso encontro. E nós vamos abrir aqui uma mensagem para aqueles que, porventura, nos assistirem em outra oportunidade. Geralmente nós trazemos um tema, mas hoje é uma noite especial. Então nós vamos abrir aqui o livro Vinha de Luz, Emmanuel, benfeitor Emmanuel, e Francisco Cândido Xavier. Nós abriremos na mensagem 138. A mensagem 138, ela tem o título Iluminemos o Santuário. Iluminemos o Santuário. Antes de prosseguirmos, eu vou mais uma vez reforçar. Quando nós lemos a Bíblia, o Antigo, o Novo Testamento, ele nos dá a oportunidade a que nós façamos várias interpretações. Então, Emmanuel ele dá o título, Iluminemos o Santuário.
Esse santuário, qual é? Então vamos ver o que Paulo, o apóstolo, escreve à igreja de Corinto. E essa mensagem de Paulo, ela se encontra na segunda carta que Paulo escreve aos irmãos da igreja. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 16. E a mensagem de Paulo aos irmãos da igreja. Pois nós somos um santuário do Deus vivo. Nós somos um santuário do Deus vivo. Então, o título da mensagem, Emmanuel diz: iluminemos o santuário. Paulo diz que nós somos um santuário. E Emmanuel nos convida a iluminarmos o santuário. Então, vamos ver a mensagem do benfeitor. O esforço individual estabelece a necessária diferenciação entre as criaturas, mas a distribuição das oportunidades divinas é sempre a mesma para todos. Vejam que interessante o que Emmanuel nos traz. O esforço, ele é individual. Eu não posso, por mais que eu ame, por mais que eu deseje, auxiliar o meu ente querido fazendo a parte dele. Não, o esforço é individual. Nós sempre reforçamos isso, que o planeta Terra, onde nos encontramos encarnados ou desencarnados, é uma grande escola. O aluno, cada aluno tem que fazer a sua parte. O colega pode estudar junto, aquele que está com mais facilidade pode auxiliar o outro a tirar as dúvidas. O professor está ali à frente, auxiliando, orientando, colaborando, mas o esforço é individual, o esforço é de cada um. Emmanuel diz: o esforço individual estabelece a necessária diferenciação entre as criaturas. Numa sala de aula, 50 alunos, cada um está num nível de aprendizado. Mas ele diz: mas a distribuição das oportunidades divinas é sempre a mesma para todos. É importante refletirmos sobre isso, porque às vezes nós podemos achar que Deus privilegia uns em detrimento de outros. Inclusive, existe uma crença, a doutrina da graça, que acredita que alguns foram eleitos, alguns são privilegiados, alguns desde o momento da criação que já estão escolhidos para serem anjos, espíritos superiores. Mas vejam, Deus ele não privilegia, ele ama a todos nós de forma incondicional. E é o que o benfeitor diz: a distribuição das oportunidades divinas é sempre a mesma para todos. Prossegue. Indiscriminadamente, todas as pessoas recebem possibilidades idênticas de crescimento mental e elevação ao campo superior da vida. Numa família, às vezes, do mesmo pai, da mesma mãe, porque às vezes pode ser, mas é desse jeito porque é irmão só por parte de mãe, é irmão só por parte de pai. Mas irmãos dos mesmos genitores, 5 filhos, 10 filhos, cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem a sua evolução, os seus princípios, apesar de terem sido educados da mesma maneira, mas indiscriminadamente. Todas as pessoas recebem possibilidades idênticas de crescimento mental e elevação ao campo superior da vida. Por mais que nós possamos acreditar que o nosso vizinho, o nosso parente foi privilegiado, as oportunidades são idênticas para todos.
É o que Emmanuel nos coloca. Todos somos, pois, consoante a sentença de Paulo, santuários do Deus vivo. Vejam, irmãos e irmãs queridas que estão aqui conosco nesta noite. 2000 anos a mensagem de Paulo, nos dizendo: somos um santuário, mas nós deixamos a oportunidade passar. Quantas reencarnações, muitas das vezes completamente perdidas. Todos somos, consoante a sentença de Paulo, santuários do Deus vivo. Apesar disso, inúmeras pessoas se declaram afastadas da luz eterna, deserdadas da fé. E é verdade. Eu conheço pessoas que já me disseram isso mais de uma vez. Eu não tenho fé, eu não consigo ter fé. Enquanto dispõe da saúde e do tesouro das possibilidades humanas, fazem anedotário, leve e irônico. Em geral, nós, encarnados e também os desencarnados, nós buscamos mais esse lado espiritual quando estamos com dificuldades. Quando estamos bem de saúde, com bom emprego, a família bem, nós esquecemos que somos espíritos imortais, que estamos aqui para a nossa evolução moral e espiritual. Nós lembramos o próprio espírito, André Luiz, quando ele desencarna, ele passa, no livro Nosso Lar diz que ele passa cerca de 8 anos, mais ou menos isso que está no livro, dizendo assim, ele passa mais ou menos 8 anos no umbral. E ele estava ali, sofrendo, mas o sofrimento dele ainda não era tão intenso para que ele pudesse parar, refletir e orar. Até que houve aquele momento de despertamento. E os amigos espirituais, a mãe ali próximo, querendo auxiliá-lo, mas vibratoriamente ele não percebia, porque ele estava numa outra faixa de sintonia. Até o dia que ele se ajoelha e ora, e chora, e implora, e roga a Deus. Aí ele muda essa faixa de sintonia e ele visualiza os benfeitores prontos ali a recolhê-los e conduzi-los à colônia espiritual Nosso Lar. Então, Emmanuel nos coloca quantos afastados da luz eterna, deserdados da fé, enquanto dispõem da saúde e do tesouro das possibilidades humanas. Fazem anedotário leve e irônico. Muitos menosprezam, quando estão bem, a crença do outro. Acham que o outro ainda é simplório, perder tempo com coisas que ele não deveria, enfim. Mas o benfeitor nos diz: ao apagar das luzes terrestres, porém, inabilitados à movimentação no campo da fantasia, revoltam-se contra a divindade e precipitam-se em abismo de desespero. São companheiros invigilantes que ocuparam o santuário do espírito com material inadequado. O que nós já percebemos, inclusive, companheiros que fazem parte de uma reunião mediúnica observam isso de uma forma muito presente. Aquela pessoa, enquanto encarnada, ela não tinha nenhum vínculo, nenhuma fé. E quando desencarna, ela se sente revoltada, ela não aceita aquela mudança
que acontece com ela. E, mais uma vez, nós lembramos o próprio espírito André Luiz. Quando ele chega em nosso lar e ele é considerado suicida, ele se revolta, ele diz, não, que isso, absolutamente, eu não sou suicida, eu fiquei doente, eu fiquei internado, eu fui submetido à cirurgia, eu morri porque eu estava enfermo. E quando o médico, colega de profissão, porque André Luiz era um médico, e lá no mundo espiritual, aquele médico, de uma forma amorosa, mas muito firme, fala com ele que sim, ele era um suicida. Ele havia se suicidado, um suicídio indireto, pela conduta, pela forma dele de se conduzir enquanto aqui encarnado. E depois dele refletir, acalmar o coração, ele percebe que realmente o que aquele benfeitor falava com ele não era com o intuito de menosprezá-lo, diminuí-lo, mas era a realidade para que ele pudesse refletir. Por quê? Da mesma forma que Jesus, amoroso, mas era firme, muitas das vezes, quando necessário, os benfeitores também não são de passar a mão pela cabeça, não. Eles falam de uma forma amorosa, sem ofender, mas falam a verdade. Ontem, quem nos acompanhou no nosso Evangelho no Lar, lembra Jesus falando com Nicodemos, o doutor da lei, que ele dizia, em verdade. Então, ele reforçava a palavra, mas, às vezes, 2, 3 vezes, em verdade, porque ele queria trazer para Nicodemos a verdade, e não um pensamento que não fosse o que tocaria o coração de Nicodemos. E Nicodemos fica impactado com aquela revelação. Mas, prosseguindo, Emmanuel nos diz que quando esses desencarnam e precipitam-se em abismo de desespero, são companheiros invigilantes que ocuparam o santuário do espírito com material inadequado, porque ao invés de colocar, alimentar o espírito com bons pensamentos, com bons sentimentos, com palavras e atos adequados, não. Eles foram invigilantes, absorvidos pelas preocupações imediatistas da esfera inferior. Transformaram esperanças em ambições criminosas. Transformaram esperanças em ambições criminosas. Expressões de confiança em fanatismo cego. Aspirações do alto em interesses da zona mais baixa. E nós presenciamos isso no nosso dia a dia. Quantos e quantos se preocupam somente com a matéria? Se preocupam com os filhos, dar uma boa alimentação, uma boa escola, um bom pediatra, roupas, muitas das vezes de marcas, mas se esquecem do verdadeiro objetivo de estarmos aqui. Algum tempo atrás, eu estava junto com uma criança de 4 anos. 4 anos. E ela, junto com os pais, fez questão de dizer a marca da roupa que ela estava usando. Por quê? Ela, criança ainda, 4 anos, ainda não era para ter noção de essa marca é uma marca famosa, é uma roupa cara, é uma roupa que vai me destacar diante dos demais. Mas, provavelmente, ao ouvir os pais dizer marca tal, a criança já começa a criar essa vaidade. E, na realidade, o que é uma roupa? O objetivo da roupa é para nos proteger, para nos aquecer,
para nos auxiliar a não nos machucarmos, mas nós criamos essas ambições, esse fanatismo, essas aspirações que só nos prejudicam. Logicamente que estamos aqui, não é errado cuidarmos da nossa aparência, termos até um pouco de vaidade. É aceitável, somos seres, espíritos, mas num corpo de carne. Mas nada sem excessos. Quantas vezes, de uma forma muito triste, constatamos nos noticiários jovens, principalmente as mulheres, que eu acho que têm uma cobrança muito grande delas para com elas mesmo, então vão se submeter, às vezes, a certos tratamentos que não seriam tão necessários e acabam perdendo a própria vida. Então é muito triste. E tem pessoas que já fizeram mais de 20, 30, 50 cirurgias porque nunca estão satisfeitas com a aparência que têm. E, na realidade, aquele corpo é aquele instrumento que Deus nos proporcionou para que nós possamos caminhar, possamos evoluir. Então, amigos, Emmanuel prossegue na mensagem 138 do livro Vinha de Luz. O título da página, Iluminemos o Santuário. Essa mensagem se baseia no que Paulo escreve à Igreja de Corinto. É a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16, quando Paulo assim se pronuncia: pois nós somos um santuário do Deus vivo. Pois nós somos um santuário do Deus vivo. E Emmanuel dá o título: Iluminemos o santuário. Será que nós estamos conseguindo iluminar esse santuário que somos cada um de nós? Prossegue Emmanuel: debalde se faz ouvir a palavra delicada e pura do Senhor no santuário interno, quando a criatura, obcecada pelas ilusões do plano físico, perde a faculdade de escutar. Entre os seus ouvidos e a sublime advertência, erguem-se fronteiras espessas de egoísmo, cristalizado e de viciosa aflição. Forte o que Emmanuel nos coloca, mas que é a realidade. Debalde é perdido. Nós não conseguimos, muitas das vezes, aproveitar a palavra delicada e pura do Senhor no santuário interno, obcecados que nos encontramos pelas ilusões do plano físico. E, com isso, perdemos a faculdade de escutar. Entre os ouvidos e a sublime advertência, erguem-se fronteiras espessas de egoísmo cristalizado e de viciosa aflição. Allan Kardec, só para que a gente relembre, porque acredito que todos saibam disso, mas está lá em O Livro dos Espíritos, quando ele pergunta aos benfeitores sobre o pior mal que atinge a humanidade. E eles falam que é o egoísmo, é a maior chaga, o egoísmo e o orgulho. E pouco a pouco, o Filho de Deus encarnado na Terra, de rico de ideais humanos e realizações transitórias, passa a condição de mendigo de luz e paz, na velhice e na morte. Todos nós somos filhos encarnados de Deus. É isso que o benfeitor nos diz. Somos
filhos encarnados de Deus. Mas nós vamos perdendo as oportunidades e nos tornamos mendigo de luz e paz, na velhice e na morte. O Senhor continua ensinando e amando, orientando e dirigindo, mas porque a surdez prossegue sempre, chegam a seu tempo as bombas renovadoras do sofrimento, convidando a mente desviada e obscura à descoberta dos valores que lhe são próprios, reintegrando-a no santuário de si mesma para o reencontro sublime com a divindade. Amigos, amigas queridas que estão aqui conosco, cumprimentando todos vocês, o nosso querido Arnaldo, Inês Luchés, Eudócia Reis, todos esses amigos tão queridos, tão especiais. Então, amigos, vejam o que Emmanuel coloca nesse último parágrafo. O Senhor continua ensinando e amando, orientando e dirigindo, mas porque a surdez prossegue sempre, chegam a seu tempo as bombas renovadoras do sofrimento. Nós temos o Evangelho, a mensagem, o Evangelho de Deus, que chegou através do seu Filho Jesus. Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 2000 anos, ensinando, amando, orientando, dirigindo. E quantas reencarnações perdidas. E ele prossegue, o Senhor convidando a mente desviada e obscura à descoberta dos valores que lhe são próprios. Porque todos nós, se somos filhos de Deus, se somos centelha divina, se somos o sal da terra, se somos a luz do mundo, como diz Jesus, nós tínhamos que ter essa convicção, essa confiança, mas nós nos perdemos, nos desviamos, não percebemos, não descobrimos os nossos valores. E reintegrando no santuário desse mesmo, porque a partir do momento que nós mudarmos a nossa forma de ser, de pensar, de agir e buscarmos realmente o Evangelho que nos salva, nós vamos reintegrar-nos no santuário de nós mesmos para o reencontro sublime com a divindade. Porque, amigos, nós nos afastamos. Quando nós lemos o Antigo Testamento de uma forma simbólica, falando sobre Adão e Eva, sobre o paraíso, sobre a expulsão de Adão e Eva do paraíso, isso tudo é um simbolismo. Nós, humanidade terrestre, nos afastamos do Pai. E com isso, com nosso orgulho, com nosso egoísmo, acreditando que não precisamos de ninguém, porque nós somos superiores a tudo, nós estamos perdendo esse santuário, perdendo a oportunidade de nos reintegrarmos e, novamente, nos aproximarmos do Criador. Então, queridos, desejando que a doce paz de Jesus esteja junto a cada coração amigo, nós vamos encerrando a nossa reflexão da noite de hoje. E lembrando mais uma vez a vocês, quem ainda não colocou o seu copinho, a sua garrafinha de água, aqueles que vão nos assistir depois, coloque com fé, com convicção, com esperança. Vamos receber agora o passe magnético espiritual. Vamos receber a transformação dessa água. Jesus, que é a água da vida. Jesus que ofereceu à mulher samaritana a água da vida, para que ela nunca mais tivesse sede. Que nós possamos também receber essa água da vida, para nos refrescarmos, para
sentirmos essa presença divina dentro de nós, em nossas vidas. Então, vamos agora, nós vamos orar. Aqueles que estão conosco, que sentem uma necessidade maior, mantenham-se em sintonia, mas os que estão conosco e que sentem que têm condições de doar, vamos agora fazer uma grande rede de doação. Doarmos os nossos melhores pensamentos e sentimentos. E os emissários do alto, utilizando-se de nós, das nossas vibrações, do nosso amor, eles vão auxiliar a outros que agora padecem, que agora sentem dores, muitas das vezes dores inenarráveis, mas nós juntos podemos muito. Então, vamos orar neste momento, orarmos ao Senhor da vida, pedindo ao Mestre amado Jesus, aos benfeitores espirituais, às equipes espirituais que estão sempre conosco, para que possamos juntos criarmos agora uma grande rede de trabalho no bem. Senhor Jesus, mensageiro da esperança, ainda somos tão crianças, necessitadas de luz. Nossa terra é a escola abençoada, é a bendita estrada que ao mais alto nos conduz. Suplicamos de vossa eterna bondade o celestial amparo para nos livrar do mal. Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade, Senhor, ainda das nossas limitações, das nossas imperfeições. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos o nosso orgulho, a prepotência, o egoísmo, a vaidade. Dai-nos a força, Senhor, a coragem, a fé, para que possamos buscar sempre a Ti, para que nos momentos de alegria e nos momentos que não são tão favoráveis, nós possamos estar sempre conectados contigo, Pai, para podermos receber o teu auxílio. Porque tu dissestes, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Entrega ao Senhor toda a tua ansiedade. E nós, nesta noite, reunidos em teu nome, confiantes, nós te pedimos que guarde a toda a humanidade, que a tua paz, que o teu amor, que a tua proteção se manifeste sobre todo o nosso planeta Terra, que juntos agora possamos percorrer cada milímetro do nosso orbe, vasculhando, auxiliando, adentrando nos lares, pacificando as famílias, percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas, auxiliando cada irmão que agora sofre de dores do corpo, de dores da alma. E juntos com os emissários do bem, nós vamos magnetizar as águas, as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, os instrumentos hospitalares, os aparelhos respiradores, as máquinas de hemodiálise, os pulmões artificiais, magnetizarmos os centros cirúrgicos, preparando-os para as cirurgias que serão realizadas, magnetizarmos as alimentações. Vamos juntos potencializando os efeitos de cura
juntos com cada benfeitor amigo, nós vamos visualizando essa energia de cura se manifestando. E enquanto os emissários dão continuidade a esse trabalho, acolhendo aos irmãos necessitados, nós vamos dirigir os nossos pensamentos para os nossos lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalho, de estudos. Dirigirmos o nosso pensamento para aquele companheiro mais difícil, mais necessitado, mais intolerante. E de forma, Senhor Jesus, de forma especial, enquanto os benfeitores amigos vasculham as nossas mentes para oferecer o melhor, nós vamos pedir por um irmão que não sabemos o nome, mas que desencarnou na madrugada de hoje, num acidente fatal, chocando-se com o muro do nosso residencial, chocando-se com o muro aonde nós habitamos. Que esse irmão tenha sido acolhido pelos benfeitores amigos, auxiliando na compreensão desse novo recomeço. E se porventura esse acidente foi intencional, que ele possa ser amparado, aliviado em suas dores. E pedimos também por cada ente querido, por seus familiares, para que se sintam consolados e amparados. Enquanto os emissários divinos vão acolhendo a todos esses irmãos necessitados, nós vamos agora abrir os nossos corações para recebermos o passe magnético espiritual, essa energia de cura que nos é ofertada pelos emissários do bem. Sintamos agora uma chuva de pétalas perfumadas e curativas sendo derramadas sobre nós. Suavemente, essa energia de cura penetra através do centro coronário e percorre todos os centros vitais, até o centro plantar, célula a célula. Essa energia se expande do corpo perispiritual para o corpo físico. E nós vamos sentindo a cura se manifestando. A cura do corpo, a cura da alma. Mas essa energia se expande mais ainda, além do corpo, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde, de paz. Vamos aproveitar este momento para louvarmos, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Com confiança, com gratidão, nós vamos encerrando mais esse encontro espiritual, rogando a Jesus pela semana que se inicia, pelo mês que se inicia, o mês de dezembro, esse mês tão especial. Guarda-nos, Senhor Jesus. Conduza-nos sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade, e que possamos estar novamente na próxima segunda-feira, participando deste banquete espiritual, com gratidão a cada benfeitor, a Jesus e a Deus, nosso Pai. Nós encerramos convidando a todos, suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos, desejando que a doce paz de Jesus permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que bom, queridos amigos, juntos mais uma noite. E antes de encerrarmos, vamos passar o número do nosso WhatsApp, lembrando que toda terça-feira nós temos o estudo do Evangelho pelo Facebook e pelo Instagram, e nós temos a nossa reunião de vibração e irradiação à distância, que é uma reunião de tratamento. Então, quem desejar encaminhar algum nome para a reunião de tratamento, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, que nós já vamos passar. Mas antes, porque quem nos assiste todo dia já sabe. Mas para aqueles que, porventura, vão nos assistir depois, conheçam o nosso canal do YouTube, o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Nós temos mais de 1000 vídeos postados, todos separados em playlist, cursos, palestras, estudos. Então, aproveitem a oportunidade, entrem lá no nosso canal, no Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, se inscrevam, compartilhem, façam comentários. Vamos semear a luz. Jesus conta conosco. Anotem aí o número do WhatsApp do nosso Centro Espírita. O DDD é o 19, DDD 19, o celular 99 456 4473. 19 99 456 4473. Até amanhã, com as bênçãos de Deus, no nosso estudo do Evangelho. Saúde e muita paz para todos vocês.